Setembro Amarelo, mês internacional de prevenção ao suicídio. Olá, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas a mais um vídeo do nosso canal Carreira e Sucesso. E hoje a gente vai falar sobre o mês de setembro, o mês de setembro que é o Setembro Amarelo, onde profissionais da área da saúde falam muito sobre a questão de prevenção ao suicídio, onde nós podemos sim ajudar a salvar vidas. Quem pode ajudar a salvar essas vidas? Eu posso, você pode. Então eu convido você a continuar assistindo aqui o vídeo comigo. Estamos no mês de setembro de 2020. O ano passado nós fizemos também, eu fiz também um vídeo falando sobre prevenção ao suicídio, sobre o mês de Setembro Amarelo, e foi muito interessante porque eu tive retorno que um vídeo daqui do canal de setembro de 2019 ele salvou uma vida. Então, se a gente conseguir salvar pelo menos uma vida com esse vídeo, eu já fico muito feliz. Então eu convido a vocês a compartilhar esse vídeo, a curtir, a mostrar para as pessoas que estão precisando e que estão passando também por esse momento que é muito delicado, que é um assunto muito delicado. Quando a gente fala dessa questão de momento delicado, de assunto delicado, eu faço questão de trazer alguns dados aqui para vocês, dados atualizados sobre essa questão de suicídio, não só no Brasil, mas no mundo também, como que está essa questão de fatos e de dados. Então, quando a gente olha aqui, o suicídio é a segunda maior causa de morte entre as pessoas de 15 a 29 anos de idade. Muito preocupante. Então, é a segunda maior causa de morte dessas pessoas que têm essas idades de 15 a 29. Então, isso significa que nós temos que ficar muito atentos a pessoas com essas idades. Infelizmente, uma morte a cada 40 segundos acontece hoje no mundo inteiro. 75% dos suicídios acontecem em países de baixa e média renda. 57% da mortalidade causada por suicídio é superior à mortalidade causada por guerras e homicídios. O suicídio, ele pode ser sim prevenido. Prevenido por mim, prevenido por você. E quando eu falo que pode ser prevenido por mim, que pode ser prevenido por você, a gente tem que prestar muito atenção em algumas frases de alerta. Frase das pessoas que estão ao nosso redor, de eu preferi estar morto, eu não aguento mais isso, eu não pedir para estar nesse mundo, eu não pedir para nascer. Esse tipo de frase são frases que a gente tem que prestar muito atenção, que são alertas, são pessoas que estão ao nosso redor, que a gente tem que olhar com carinho e entender o que está acontecendo. Muitas vezes a gente tem que pedir ajuda para profissionais da área da saúde, para psicólogos, para médicos, psiquiatras, ou ter outras alternativas que eu também vou falar aqui nesse vídeo, e muitas vezes isso faz sentido para quem está passando por esse processo, que pode ser uma depressão, que pode ser uma ansiedade, que pode ser uma síndrome de burnout, que pode ser outras síndromes também. E não podemos deixar nesse vídeo de começar a falar do que? Da depressão. A depressão, ela já vem crescendo muito, não só no Brasil, em diversos países ela está crescendo demais. Com essa questão do isolamento social, com essa questão da epidemia, que nós temos às vezes medo de sair, medo de perder um ente querido, medo de uma morte próxima das pessoas, a depressão ela está sendo o quê? Ela está sendo mais vista, as pessoas estão sentindo mais, as pessoas estão passando mais por essa fase de depressão. Pessoas que
a gente às vezes nem imaginava. Pessoas que às vezes não é uma preguiça, não é uma tristeza boba, não, elas sentem aquilo de verdade. Sabe aquela dor no peito que às vezes nós temos e essa dor ela se prolonga por muito tempo? A depressão, ela pode acontecer dessa maneira e ela fica dias. Não é uma questão de ficar horas, de ficar um dia, de ficar 2, não. É aquela coisa de você vai dormir com a depressão, você acorda com a depressão, aquele buraco no peito, aquele vazio no peito. Lógico, a gente tem diversos tipos de depressão, inclusive aqui no meu canal a gente tem um vídeo falando sobre depressão, então eu convido vocês a assistir também esse vídeo que faz toda a diferença. Olhem esse vídeo, assistem esse vídeo e se preciso for, procure ajuda. E quando a gente fala de depressão e suicídio, a depressão ela tem um índice muito alto de tentativa de suicídio. Então a gente tem sim que ficar atento, a gente tem sim que ficar alerta às pessoas que estão passando por esse processo. O que não podemos deixar de fora e que está aí, que está acontecendo e que a gente está vendo muito, são os transtornos relacionados ao quê? Ao uso de álcool, de drogas e também de jogos. Geralmente as pessoas podem começar a beber precoce, a beber muito jovens. Às vezes as pessoas também vêm de família que já tem esse hábito da bebida e tem essa questão do que também? Estamos passando por esse período do que? De isolamento social, onde aumentou o número de álcool assim exageradamente, o número de droga também, de vícios em jogos também. Então a gente tem que ficar atento. Se vocês têm pessoas que são próximas de vocês, colegas de vocês, famílias de vocês que está passando por esse processo, também precisa muito de ajuda. Atente-se a essa questão do álcool, drogas e jogos. Síndrome do pânico. A gente ouve falar muito isso. As pessoas estão passando às vezes pela síndrome do pânico, que são o quê? Calafrios, às vezes dores no corpo, medo de tudo. E isso às vezes pode sim causar a questão do suicídio. Então, quem você está olhando ali próximo de você que tem essa questão do síndrome do pânico, nós podemos sim ajudar a salvar vidas, entender o que está acontecendo. Às vezes, a pessoa que tem a síndrome do pânico, ela tem uma sensação do quê? De que tá com a garganta fechando, tem a sensação de não estar ali vivendo no momento, e a síndrome do pânico pode sim causar o suicídio. Não podemos deixar de fora a síndrome de burnout, que é o quê? O que é essa síndrome de burnout? É quando a gente começa a viver muito a questão da empresa e aí tudo que é do trabalho começa a ser tão forte que a gente começa a deixar o quê? Eu não vou sair hoje à noite porque eu vou fazer um trabalho. Eu não vou sair esse final de semana, também eu tenho algo do trabalho para fazer. E aquilo começa de uma maneira tão forte que a gente acaba não tendo mais vida pessoal. Eu atendi, tive uma cliente, uma mulher, que teve uma carreira assim brilhante. Ela viajou o mundo inteiro, muito jovem, ela foi diretora muito jovem, foi expatriada para trabalhar em outros países. E aí ela me procurou um dia, muito angustiada, passando por um processo bem difícil na vida dela. E ela falou: Neiva, eu trabalho tanto, mas tanto, que quando eu vou almoçar, eu prefiro pedir comida, lógico, porque às vezes você sair para almoçar demora muito mais. Então ela pede comida e no momento que ela pede comida que ela pode comer com uma única mão, porque a outra ela vai continuar mexendo no computador. Então ela às vezes sempre pedia lanche, porque ela comia o lanche aqui e aqui ela continuava na tela do computador trabalhando. Isso foi tendo o quê? Um esgotamento muito forte, muito forte. Ela teve períodos assim de sensação de fracasso, sensação de tristeza, e aí ela foi diagnosticada como síndrome de burnout. A síndrome de burnout,
ela está aí, muito próxima da gente, porque, novamente, eu vou falar sobre essa questão da epidemia, mas é verdade. Às vezes a gente está trabalhando dentro de casa o tempo inteiro, não para nenhum tempo e às vezes continua à noite, nos finais de semana, e aquilo vai trazendo esgotamento, sensação de fracasso, uma tristeza profunda. Então, atente-se também à questão da síndrome de burnout. E Neiva, você falou tanto, né, sobre essa questão do suicídio, essa questão das síndromes, e agora, quais são os tratamentos, o que eu devo fazer? Inclusive, eu sigo um psicólogo, e esse psicólogo, ele sempre fala muito sobre a questão de suicídio. Ele tem uma pessoa, no caso foi a mãe dele, que se suicidou. Ele traz muito isso e ele fala, quando nós, psicólogos, profissionais da área da saúde, a gente for falar sobre suicídio, é um dever nosso também falar quais são as formas de tratamento e onde procurar ajuda. Então, eu como psicóloga, eu venho aqui falar para vocês que a gente tem sim como salvar vidas, nós podemos ajudar a salvar vidas e tem sim tratamento, a gente pode ajudar. E algumas opções, eu vou falar agora da terapia, da psicoterapia, não é porque eu sou psicóloga, mas as terapias têm ajudado muito as pessoas, têm tirado muito as pessoas dessa questão da tristeza profunda. A terapia vale a pena, né? Quem está passando por isso, ou se você tem uma pessoa da família, pega na mão dessa pessoa e leva essa pessoa para essa questão de terapia, porque vale super a pena. Uma outra questão, não só as terapias, procurar ajuda com os médicos. Médicos o quê? Médico psiquiatra, médico neurologista. Não levar, né, naquele médico que você foi há anos atrás e aí falar, nossa, eu lembrei o nome do remédio que o médico me passou e eu vou começar a tomar esse remédio agora. Não, esquece. Você tem que ter o quê? Disciplina, tem que ir no médico correto, tomar a medicação ali correta, médicos sérios que possam te pedir exames, porque às vezes você precisa fazer exames, pode ser que você tenha alteração nos seus exames de sangue ou outros tipos de exame, então o médico ajuda muito. Uma outra questão que nós podemos fazer também são exercícios físicos, e às vezes você fala, Neiva, eu não gosto de exercício físico, mas às vezes, se você tem cachorro, leva seu cachorro para passear na rua, faz uma caminhada, começa fazendo uma natação, uma hidroginástica, porque o exercício físico ele já foi comprovado, ele ajuda o nosso físico, ajuda a nossa mente e ele pode sim ajudar as pessoas com a questão do suicídio. E ter atividades de válvulas de escape. Então, por exemplo, às vezes fazer uma viagem, às vezes, mas Neiva, não tenho, né, questão de dinheiro, mas você pode fazer o quê? Um acampamento, ficar fora às vezes por um determinado período também vale a pena, um exercício físico, estar mais próxima da sua família, fazer algo que você gosta, uma faculdade, um curso, estudar outros idiomas, ter coisas que você goste que te dá prazer. O que te dá prazer? Eu, por exemplo, eu gosto muito de mexer com o jardim, com terra, com areia, e eu fui descobrir isso há pouquíssimo tempo. Não tenho tempo de fazer isso no meio da semana por conta de atividade de trabalho, de filho, casa, mas sábado e domingo eu tiro para poder mexer com as minhas plantas, para poder olhar ali a questão de se está faltando colocar mais terra, se está faltando colocar mais algum outro tipo de produto, e isso para mim tem sido muito bem, tem me feito muito bem. Então vale a pena também você procurar o que te dá prazer, o que você gosta, né? Qual que é a sua válvula de escape. Eu trouxe muito essa questão do que nós podemos fazer, mas eu acho que também vale a pena a gente trazer o que as empresas podem fazer. Muitas empresas têm me procurado e falado, Neiva, o que eu posso fazer? Faça rodas de conversas na sua empresa, traga palestrantes para falar sobre o assunto, porque isso ajuda a identificar colaboradores, pessoas que estão ali que precisam às vezes de ajuda.
Então essa questão de grupos, de palestras, ajuda muito as pessoas que estão passando por isso. Estamos chegando no final de mais um vídeo, mas eu gostaria de dividir com vocês quais são as ações necessárias que eu posso fazer e que você pode fazer também. Em primeiro lugar, não deixar as pessoas sozinhas. Então, se você acredita que tem pessoas ali que possam cometer o suicídio, evite deixá-las sozinhas e evite deixá-las com algumas coisas por perto. Medicamentos, alguns objetos como facas que têm pontas, cordas. Tira tudo isso de perto da pessoa, ofereça ajuda, acompanhe a pessoa até os locais. Não fique falando que isso é frescura, que isso não vai acontecer de maneira nenhuma. Olhe com essa pessoa com carinho, porque se a gente for olhar aqui para os nossos números que eu trouxe para vocês no início do vídeo, uma morte acontece a cada 40 segundos no mundo inteiro. Então é nossa responsabilidade sim estar próxima dessas pessoas. Pergunte para essas pessoas qual que foi, o que foram, as tentativas anteriores, qual que foi o plano dela de suicídio, porque isso é importante que você saiba, até para não deixar essas pessoas sozinhas. Gente, entra nessa campanha comigo, entra nessa campanha com o mundo, que é o mês de Setembro Amarelo, de prevenção ao suicídio. Então eu convido a vocês a compartilhar esse vídeo, dar like, comentar para a gente salvar mais vidas. Muita gratidão e meu muito obrigada!